Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Quem você seria se não estivesse tentando dar conta de tudo? Não melhorar, não evoluir, não resolver e não compensar. Apenas existir. No último vídeo eu falei sobre um estado de sobrevivência, sobre como o sistema nervoso pode ficar preso em alerta constante. Mas tem uma camada mais profunda que quase ninguém percebe. Sobreviver por muito tempo muda quem você acredita que é. Não só o seu humor, não só o seu corpo, mas a sua identidade. A cultura moderna não está apenas acelerada. Ela está moldando identidades baseadas em desempenho. Você não é mais valorizado pelo que sente. Você é valorizado por aquilo que entrega. Você não é reconhecido pela presença com que faz as coisas. Você é reconhecido pela performance. E quando isso acontece por anos, você começa a ser definido pelos seus resultados, inclusive por você mesmo, e não mais pela sua essência. A lógica fica assim: eu produzo, eu existo. Se eu entrego, tenho valor. Se eu paro, eu desapareço. Isso é um condicionamento fisiológico. Quando o nosso sistema nervoso vive nesse processo de defesa, ele prioriza a eficiência, mas eficiência emocional cobra um preço. Você começa a se dividir. Uma parte sua executa, outra parte monitora, outra julga, e você vira um gestor de si mesmo. Isso não tem como ser presença. Você se observa o tempo todo dizendo: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou atrasado? Será que eu já deveria estar melhor? Será que eu deveria estar em outro lugar? E isso gera um fenômeno silencioso, a fragmentação. Você não está inteiro em lugar nenhum, nem quando trabalha, nem quando descansa, nem mesmo quando está se relacionando com amor com alguém. Porque parte de você está sempre avaliando o risco. E o risco na cultura atual é ficar para trás. Ser mediano, não performar o suficiente. Existe um tipo de sobrevivência que é altamente funcional. Você não entra em colapso. Você constrói, cresce, parece muito forte, mas por dentro o corpo continua operando em modo de ameaça. Isso altera seu limiar de prazer, sua capacidade de relaxar, sua forma de se relacionar. Você começa a buscar intensidade, porque a calma parece para você um lugar de vazio. Você começa então a buscar validação, porque o silêncio também parece abandono. E quanto mais você cresce externamente, mais distante você fica internamente. E aqui está um ponto super importante. Sua identidade não nasce apenas da sua história. Ela nasce do seu estado fisiológico dominante. Se o seu estado dominante é defesa, suas escolhas serão sempre defensivas. Se o estado dominante é alerta, seus relacionamentos serão sempre tensos. Se o seu estado dominante é a sobrevivência, sua ambição terá urgência. Você pode até chamar isso de personalidade, mas muitas vezes é apenas um padrão nervoso repetido, 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 repetido por anos. E o mais delicado, quando você vive assim por tempo suficiente, você já nem lembra mais como é viver diferente disso. Aqui entra algo que quase ninguém explica de maneira estruturada. Existe um mapa interno, não só psicológico, fisiológico, energético. As tradições antigas sempre trabalharam com essa ideia, não como crença, mas como uma cartografia interna. O Kundalini Yoga, por exemplo, é uma ferramenta que não foi criada para uma performance espiritual. Foi criada, ensinada para reorganizar os centros internos que perderam o alinhamento. Na astrologia védica, a gente entende inclinações da nossa consciência. A numerologia tântrica é uma leitura de configuração psíquica. O ponto não é acreditar nisso, é entender que existe uma organização interna. Quando essa organização não é consciente, ela é governada pela sobrevivência. Autoconhecimento não é acumular informação, é reorganizar o estado interno. Integração não é se tornar melhor, é se tornar inteiro. Quando o corpo e a mente estão no mesmo eixo, você não precisa mais performar valor. Você sustenta presença e isso muda completamente a forma com que você trabalha, a forma com que você escolhe, a forma com que você ama, a forma, inclusive, como você descansa, sem esforço, sem autoimagem inflada, sem tensão. Mas isso exige algo que a cultura não ensina: regulação antes da ambição. Talvez você tenha passado anos tentando melhorar a sua mentalidade com diversos treinamentos, quando na verdade o que precisa reorganizar é o seu estado. Talvez você não esteja perdido, talvez você esteja fragmentado, e a fragmentação não se resolve com motivação, se resolve com integração. Existe uma estrutura para isso, existe um mapa, mas ele não começa fora. Começa no reconhecimento honesto de que você pode ter construído uma identidade inteira baseada em sobrevivência. E isso funciona, só que não sustenta
paz. E a pergunta que fica é: quem eu sou quando não estou tentando sobreviver? Essa resposta não é conceitual, ela é experiencial e muda tudo, porque a maturidade não é melhorar a performance, é sustentar consciência, não é fazer mais, é reagir menos, não é evoluir na velocidade da cultura, é reorganizar o seu eixo antes que a cultura organize você. Existe diferença entre crescimento e compensação, existe diferença entre ambição e fuga. Enquanto você não enxerga essa diferença, você continua chamando sobrevivência de personalidade. Existe um nível além da fragmentação, mas ele não é conquistado, ele é integrado. E quem entende isso nunca mais confunde intensidade com profundidade, porque profundidade não é viver no limite, é sustentar com presença sem precisar provar nada. Satnam, vamos juntos.